Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre discutir uma questão da atualidade, uma questão importante, que sempre é aprofundada com a presença de professores e alunos, pessoas ligadas à Universidade de Caxias do Sul. Vamos à temática de hoje. Nos últimos 20 anos, a área plantada brasileira cresceu 39%, enquanto a produtividade, por sua vez, cresceu 141%. O agronegócio é, perante a economia do país, um setor protagonista em relação ao crescimento interno. Isso faz com que o Brasil seja promovido à condição de importante fornecedor no mercado mundial de alimentos. Por isso, o teorema de hoje pergunta: qual o papel do agronegócio para a economia brasileira? Para responder essa questão, aprofundar esse assunto, nós temos os nossos convidados. Temos a presença da Márcia Cruz, que é organizadora de um simpósio que vai acontecer aqui na Universidade de Caxias do Sul, pós-doutorando em administração também. Bem-vinda, Márcia, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Muito obrigada pela possibilidade de estarmos aqui falando sobre esse assunto bastante importante. Nós é que agradecemos a tua presença. Temos a presença do José Maria Retzigel, é assim que se pronuncia? Retzigel. Retzigel, quase acertei. Bem-vindo, José Maria, tudo bem? Tudo bem, satisfação poder participar com vocês desse programa. Você é engenheiro agrônomo? Sim, engenheiro agrônomo e trabalho também como consultor na área de fruticultura. Fruticultura, muito importante para a nossa região, certamente, o nosso estado. E temos a presença da professora do curso de agronomia da UX, Luciana Rota. Bem-vinda, Luciana, tudo bem? Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês e discutindo um assunto tão importante. Bom, o nosso assunto é voltado ao papel que o agronegócio tem, a importância que ele tem na economia brasileira. E quando a gente fala economia brasileira, evidente, estamos incluídos a economia da nossa região. Sobretudo, já também aproveitando a temática desse simpósio que vai acontecer no final do mês de agosto aqui na Universidade de Caxias do Sul, a questão da inovação e da tecnologia, né, que são fundamentais para o desenvolvimento, para a evolução, o crescimento do agronegócio. Márcia, esse simpósio, né, que objetivo ele tem e que importância ele tem para a nossa região? Nós, então, do Programa de Pós-Graduação em Administração aqui da UX, com essa intenção até também de fazer um intercâmbio, o principal objetivo do nosso simpósio, do nosso evento e dessa área para o Programa de Pós-Graduação em Administração é poder fazer a interação, e nós chamamos, então, o objetivo principal dele é fazer o intercâmbio entre as áreas. Então, por isso, nesse momento, por exemplo, nós estamos aqui com a professora Luciana, que é uma das professoras da Universidade de Caxias do Sul também, do curso de agronomia, do curso de veterinária, e aí a intenção então é fazer esse intercâmbio, fazer o movimento entre nós mesmos academicamente falando e com a sociedade. Daí a sociedade nesse momento aqui nós estamos representados aqui pelo José Maria, que representa então a fruticultura neste caso, e a intenção principal do simpósio então nesse momento é isso. O que nós do curso de administração, o que nós do curso de economia, o que essa interação que nós temos de conteúdos, de atividades e de temas pode contribuir academicamente e também não só academicamente, claro, tecnicamente também, com a sociedade e principalmente então essa contribuição para a economia do Brasil em se tratando do agronegócio. José Maria, nós estamos num período aí de crise que talvez esteja, não diria terminando, mas não piorando e tal. Entretanto, o setor do agronegócio tem sido responsável pelo alento dessa crise, está em desenvolvimento. Isso se sente também na nossa região? Sem dúvida, Jacó. Eu diria que o setor do agronegócio tem sido um pilar importante na economia brasileira e basta nós avaliarmos a participação desse setor no PIB. Hoje ele é responsável por praticamente 22% do PIB brasileiro, exclusivamente o setor do agronegócio. E para a nossa região também, extremamente importante, porque é uma região que tem uma relevância no estado em termos de produção de hortifrutigranjeiros também, E especificamente no setor que eu atuo mais, que é a produção de maçã, nós viemos aí de uma safra não muito boa, mas apesar disso os produtores estão
estão tendo um resultado econômico razoável. Esse ano o clima está ajudando mais? O que nos ajuda sempre é que o clima não saia da linha, né? E o que nós estamos vendo esse ano? Um inverno bastante regular e, de certa forma, rigoroso. E isso, em termos de fruticultura de clima temperado, é bastante alentador. Então, nós podemos esperar realmente aí para as culturas de clima temperado no próximo ciclo uma safra boa, sem dúvida. Professora Luciana, quando se fala em inovação, tecnologia, o que temos que pensar assim? O agronegócio pode se desenvolver mais? Também sempre há questões ambientais, que além da economia, que estão aí juntas. Como é que estamos nesse panorama? Certamente, né? Então, pela pujança do agronegócio, o que ela envolve, né? Então, quando a gente estava falando envolvimento no PIB aqui na região, se a gente for pegar o setor de hortifruti, se a gente incluir hortaliças, né? Nós somos o maior polo produtor de hortaliças no estado. Né? Então, assim, embora a gente tenha um mercado tão grande, a gente tem tecnologias muito divergentes. A gente tem produtores muito tecnificados e, paralelo a isso, a gente tem um produtor que a tecnologia ainda não está acessível a ele. A gente tem um problema hoje em dia de sucessão, né? Então tem muitos pais que são excelentes produtores e os filhos não estão permanecendo. Então eu acho que a tecnologia entra muito forte nesse sentido, né? Como aliar uma atividade que historicamente se fazia de uma forma e agora com a tecnologia. Eu vejo isso em sala de aula. Hoje em dia os nossos alunos estão conectados o tempo todo. A gente está falando e ele está no celular. Então como aliar isso? Hoje a gente tem alguns programas que a tecnologia está diretamente ligada. A gente tem, por exemplo, sistemas de alerta, onde a gente avisa o produtor, está no momento de fazer a aplicação de um determinado produto. Então, a tecnologia, ela tem muito nas diferentes áreas. Aqui eu me foquei muito na questão hortifruti, mas se a gente vai para a questão mais de plantas de lavoura, grandes áreas, a tecnologia às vezes é armazenamento. Hoje a gente tem armazenamento, se a gente for pegar todo o estado, cerca de 30% só das propriedades tem possibilidade de armazenar o seu produto pensando em grãos. Então a gente tem muito o que crescer em tecnologia e inovação para que a gente tenha essa questão da sucessão, que o filho queira permanecer na propriedade e realmente a gente cada vez ter um produto com melhor qualidade para oferecer ao consumidor. Nós ainda estamos, José Maria, muito suscetíveis, antes a gente falou a questão do clima, e a tecnologia viria nos ajudar. Estava pensando, tem uma safra que é muito boa, mas tem uma safra que não é tanto, estocar, assim por diante, temos muito pela frente ainda. Realmente a agricultura, de uma maneira geral, ela é bastante sensível à questão climática, né? Ela afeta de forma significativa, mas nessa questão da inovação, eu tenho bem presente uma situação que tivemos ontem a visita do ministro da Agricultura aqui na nossa região. Ele esteve em Vacaria e estivemos lá também prestigiando o encontro e ele veio exatamente assinar um protocolo que vai instituir dentro da Embrapa um centro de controle biológico que chama Moscaçu, né? Que é um projeto inovador, porque ele visa encontrar formas alternativas ao uso de inseticidas, né? Sim. No controle da mosca das frutas, que é uma praga importantíssima para todas as culturas na nossa região, não só a maçã. Ela ataca indistintamente todas as culturas, desde a uva, o caqui, o pêssego, a ameixa, a goiaba, a maçã, né? A pera. E esse projeto, então, está sendo iniciado por iniciativa das associações, da Associação Brasileira de Produtores de Maçã e da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã, no sentido de se criar uma alternativa ao uso dos agrotóxicos, né? E evidencia o espaço que existe para a inovação. Certamente pesquisa também, né, das acadêmicas, né? Exatamente. Até falando um pouquinho, né, disso tudo que a Luciana e o José Maria falaram, o simpósio tem a ideia dessa integração, né? O que nós faremos então no simpósio ali no dia 26 e 27 de agosto? Nós estaremos falando de 4 cadeias produtivas nesse ano, né, que nós escolhemos pela representatividade, pela integração que nós fizemos ali no programa de pós-graduação em administração. Isso, e cada uma tem um objetivo específico, né, de nós estarmos falando.
Uma delas é a bovinocultura de corte, né? Então a nossa carne bovina, ela é um exemplo importante para o agronegócio como um todo, então nós estaremos falando dela. A cadeia produtiva da soja, que tem diversos desafios, e nós temos, uma das nossas intenções com a cadeia da soja é trazer essa ideia do geneticamente modificado para colocar em debate e a sociedade entender um pouco mais, porque a gente vê uma distância, né, entre quem produz e entre quem consome, né? Então essa é uma das ideias da gente discutir aqui. A outra cadeia é a cadeia produtiva da maçã, né? Nós temos historicamente uma ligação com a cadeia produtiva da maçã. A região toda, né? Isso, e nós da Universidade de Caxias do Sul fizemos muitos estudos com a cadeia produtiva da maçã e a gente faz muitas contribuições, né? Nós estamos levando algumas ideias também de inovação, de tecnologia. Então, a gente está com uma interação importante com a cadeia da maçã. E a cadeia da uva e do vinho, que aí a intenção é também, né, agricultura familiar, pequenos produtores e o conjunto, enfim, né, na verdade a cadeia como um todo. Então essas são as cadeias produtivas que nós estaremos conversando, nós teremos palestrantes, teremos interações, teremos alguns representantes políticos que vêm para dizer para nós como que politicamente o nosso estado e o nosso país está se organizando, então, né, para falar da agricultura como um todo, e aí nós podemos fazer essa interação, né, entre inovação, tecnologia, agricultura familiar, o agronegócio, né, grandes commodities, é o caso da soja, mas a soja também ela é extremamente importante por diversos viés para nós consumidores e para a nossa sociedade como um todo aí, né? Então é mais ou menos disso que estaremos falando. Contamos com a participação da Márcia, do José Maria e da Luciana, que estão na organização, na realização também estarão, né, de um simpósio muito importante que acontece nos dias 26 e 27 aqui na Universidade de Caxias do Sul, que trata exatamente da questão da inovação, das tecnologias e do agronegócio. Bom, o agronegócio, a própria, digamos assim, o próprio termo contém a palavra negócio, tem que ser um negócio, tem que ser sustentável nos seus vários aspectos, né? Mas para nós consumidores sempre há uma preocupação com a qualidade dos alimentos, daquilo que consumimos, né? Como é que estamos? Como é que está essa discussão aí, José Maria? Um alimento seguro? Bom, eu diria assim, existe uma preocupação não só aqui no Brasil, esse é uma temática que envolve, de certa forma, todos os países, todos os governos do mundo, né? E, como tal, está chegando aqui para nós também, né? A gente tem conhecimento que o Ministério da Agricultura está envolvido num trabalho de implantação de um programa de alimentação segura, né? E isso, de certa forma, eu vejo como sendo um fator positivo tanto para o consumidor como para os produtores. Porque, de certa forma, nós vamos ter que enquadrar as técnicas e o modelo de produção para que se chegue nesse objetivo do alimento seguro. Entendendo que alimento seguro é um alimento que não oferece risco à pessoa que está consumindo, né? Então esse é o princípio do programa. Uhum. E assim, de certa maneira, a gente percebe também que a sociedade tem uma demanda, inclusive o próprio Ministério Público Federal tem atuado no sentido de cobrar, né, dos produtores e isso, de certa forma, vai fazer com que esse projeto, esse programa ande de forma bastante acelerada. Pois não. Me parece que é importante, né? Esse ano aqui nós fizemos a Semana do Meio Ambiente, né, professora Luciana? Para nós foi bastante importante essa interação, o entendimento que nós temos que ter em relação a essa sintonia entre o ambiente em que nós estamos inseridos, né, e a terra. Nós estamos falando aqui do agronegócio, da terra também especificamente, e nós sabemos que a agricultura, infelizmente, é um dos sistemas que mais polui. E existem muitos órgãos que dizem que a agricultura é o sistema que mais polui, em função, né, do solo, porque são diversos subsistemas que são afetados pelo uso de insumos, enfim. Eu lembro de um dado que é a nossa água do interior aí, né, poços todos contaminados, inclusive. Então, nós começamos na Semana do Meio Ambiente na universidade fazendo atividades, continuamos esse negócio, essa intenção, né, de trabalharmos isso que o José Maria está falando agora, que é essa interação entre quem produz
pensando no ambiente onde que ele está desenvolvido ali, enfim, e lá também na ponta também não tem como esquecer dessa ponta. Então, essa sintonia entre os dois, entre o meio ambiente e aquilo que nós consumimos, a nossa sobrevivência, é muito importante. A gente não pode esquecer disso em nenhum momento. Nós utilizamos esse ano aqui na universidade, na Semana do Meio Ambiente, o documentário A Última Hora. Ele foi extremamente impactante, foi muito falado da agricultura. Claro, mundialmente falando, os impactos da agricultura no meio ambiente, pelo que o documentário apresentou, é muito grande. Então, a nossa preocupação foi também dar esse viés agora para o simpósio, falando dos sistemas agroflorestais, da agricultura sintrópica. A novela da Globo tem falado disso também. Então, assim, tem buscado também um lado da sociedade que, de repente, é um entendimento, de repente, uma forma menos científica de falar e que atinja mais as pessoas nesse entendimento do alimento saudável, da sintonia com o meio ambiente, de cuidar para que a gente não ultrapasse os limites, porque a partir do momento que o meio ambiente, que a terra, o ar e a água estiverem contaminados, o que será de nós? Então, nós temos que pensar nisso, né? Eu acho importante, né, um dos termos que a gente tem, inclusive em sala de aula, preconizado muito, é a questão da sustentabilidade, né? O que é sustentável, até que ponto eu posso utilizar determinado insumo, determinado produto e de que maneira eu devo utilizá-lo, né? Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais preconizar isso, a utilização de diferentes sistemas, mas com uma rastreabilidade, com um cuidado, para que a gente tenha a garantia de que o produto que está chegando tem uma qualidade lá no final, né? Então, eu acho que existem diferentes formas da gente melhorar isso, né? Uma das preocupações que eu tenho, né, a questão solo, né? Eu sou professora de nutrição e fertilidade do solo e sou responsável pelo laboratório. Hoje a gente vê que as áreas, às vezes, estariam contaminadas com adubo. Adubo não pode ser visto como um contaminante. Adubo é um insumo, ele nos ajuda. Então, eu acho que é importante resgatar algumas práticas que a gente fazia antigamente. Rotação de cultura, né, incorporação de matéria orgânica. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer pensando na busca dessa sustentabilidade, né? E até mesmo quando a gente organiza algumas cadeias produtivas, quando a gente começa a auxiliar o produtor desde lá do início até chegar realmente ao produto, quando a gente consegue rastrear esse produto. Eu costumo dizer que na agricultura a gente não vai comprar uma determinada marca, né? Em outras áreas, a gente vai comprar eu vou comprar um produto, eu compro aquela marca. Na agricultura também tenho que ter isso. Eu tenho que associar aquele produto a um produtor. Assim, dessa forma, eu consigo valorizar também aqueles bons produtores, aqueles bons exemplos, né? E a gente começa a separar o joio do trigo. A gente não coloca, às vezes, uma das coisas que eu vejo muito em sala de aula e que incomoda muito, 90% dos meus alunos são agricultores, né? Quando a gente fala alguma questão que assim tem que mudar o agronegócio, ele se sente assim, mas eu estou fazendo da maneira correta, o meu vizinho não está. Mas na hora de falar do agricultor, todos estão no mesmo barco. Então, acho que quando a gente começa a organizar essa cadeia, quando a gente valoriza aquele que está fazendo a prática da maneira correta, a gente também começa a ver aquele merece ser punido e os outros merecem ser valorizados. Então, essa organização, essa questão alimento seguro, eu acho que impacta muito também na organização da cadeia. A gente tem o agricultor, depois a gente tem aquele que processa, a gente tem o atacadista. Então, como a gente pode organizar toda a cadeia para que a gente realmente garanta que em todas as etapas essa segurança está sendo cumprida. Isso que a Luciana está falando foi bastante interessante para nós. Quando nós lançamos a ideia de falar da cadeia produtiva da soja, chegaram alguns questionamentos para mim e eu mesma me questionei. Por que nós aqui em Caxias do Sul estamos falando da cadeia produtiva da soja? E quando eu entrei em contato com a Associação Gaúcha de Produtores de Soja, a AproSoja, né, com sede em Cruz Alta, e o presidente é de Santo Ângelo, eu falei com ele, eu disse, presidente, o que o senhor me diz para eu defender? Para mim é extremamente importante, mas eu quero que o senhor me diga por que é importante a cadeia da soja para nós aqui de Caxias do Sul. Aí ele disse assim, professora Márcia, a primeira coisa é que os maiores fornecedores de insumos nossos estão aí. Estão em Caxias do Sul. Então, a gente gostaria de aproveitar esse momento. Maquinário. Equipamentos todos são, ele falou, né? Em geral, a gente compra em Caxias do Sul. Ou é uma peça, ou é um equipamento, ou é um maquinário. Então, é muito vindo de Caxias do Sul. E aí, eu conversei com ele, né? Porque era essa a ideia. Então, economicamente falando, nós estamos falando do estado como um todo,
né? Porque é essa ideia também de responder a pergunta, né, do papel da economia. Então, Caxias do Sul contribui muito também para essa cadeia produtiva que muitas vezes parece tão distante de nós e não está tão distante assim, né? E aí a soja tem essa ideia também, né, do alimento saudável. As pessoas têm falado muito que o transgênico é prejudicial, o produtor tem uma intenção, o consumidor final está com outra intenção. Eu diria que esse tabu então, já caiu. Mas a nossa palestra vem bastante nesse sentido, porque agora vem a lei das cultivares, né? A cadeia produtiva da soja, ela está num momento de luta em relação à lei das cultivares. E ainda está sendo, segundo o que o presidente me disse, a ideia do geneticamente modificado está sendo questionado em relação à aprovação da legislação. Também nesse sentido, foi que nós chamamos o presidente da Associação Brasileira de Mudas e Sementes, então ele também vai estar participando do nosso debate aqui no sábado à tarde, com essa ideia, né? Então nós teremos quem utiliza e quem produz a muda e a semente. Eu diria que, de certa maneira, eu vejo que há uma deficiência de comunicação entre aquilo que se faz no campo e aquilo que o consumidor recebe como que ele vê essa questão. E, de repente, através de um seminário, a gente consiga melhorar esse aspecto da comunicação. Todo mundo aí conversar junto. Porque nem tudo são rosas, mas nem todo mundo é bandido também, né? Certeza, Claro, né? certamente. Professora Luciana, que recado final? Eu concordo, né? Eu acho que nesses momentos de discussão é que a gente consegue realmente aproximar as pessoas, aproximar as áreas, né? E debater e conhecer mais a fundo os potenciais e os problemas que a gente poderia, né, e de que maneira resolver, né, com as diferentes áreas interagindo, né? Então eu acho que quando a gente propõe um seminário que é interdisciplinar dentro da instituição, né, a gente acaba tendo imagens e pensamentos diferentes, mas o nosso objetivo é comum. Todos queremos chegar no mesmo objetivo, né? Então eu acho que o simpósio ele vem com esse apelo, né? Quando ele traz diferentes especialistas, diferentes cadeias, diferentes áreas de atuação. Eu acho que realmente vai ser um momento muito importante para a gente discutir um assunto que é tão importante como o agronegócio. Professora Márcia, quem quiser mais informações, quiser se inscrever, como é que faz? Nós temos, então, disponível no site da universidade, né, todas as informações. Então, é só as pessoas entrarem no site da universidade, na capa do site mesmo, já tem disponível todas as informações. Nós temos também um momento científico, né, então, as pessoas, os pesquisadores podem submeter trabalhos, que nós teremos a sessão científica. Temos recebido muitos trabalhos já, então todas essas informações estão no site da universidade. Também podem entrar em contato conosco, né, por e-mail, que também está lá junto em toda a programação, ou pelo telefone da universidade ali, é o 3218-2011, que é o do nosso programa de pós-graduação em administração. O seminário acontece dias 26 e 27 aqui em Caxias do Sul, né? Isso, dia 26 e 27 de agosto, é no Bloco J da Universidade, no auditório do Bloco J, na sexta-feira, tarde e noite, e no sábado, o dia todo. Na sexta-feira à noite, nós temos uma intenção, uma palestra da sexta-feira à noite, que é a nossa palestra magna, é onde nós estaremos apresentando um consórcio de universidades a intenção é justamente essa agora, mostrar o que o agronegócio tem para ensinar para as outras cadeias aí, ou para os outros segmentos da sociedade. Perfeito. Obrigado pela presença, pelas informações. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá.